E aí, tudo bom? Professor Marcelo Nascimento, mais uma vez aqui. Agora, nesse artigo, a gente vai conversar sobre as opções gráficas para acessar roteadores e switches Cisco, né? Quem começa a entrar aí para estudar um CCENT, opa, faltou um C aqui, CCENT, um CCNA, normalmente a gente foca muito numa coisa chamada CLI, Cisco Command Line Interface, né? O Command Line Interface. Isso aqui é o jeitão que os caras cobram, né, em prova de certificação e tudo mais. Só que a galera fala, puxa, mas eu tenho um outro fabricante lá que ele tem uma opção gráfica que fica mais fácil de trabalhar, lá, lá, lá. Existe isso também para Cisco, tá? Nos roteadores e switches da Cisco também existe isso. Por exemplo, vamos ver aqui as opções, tá? Switch, ele tem um switch web console. Normalmente isso aqui, quando você compra o switch, ele já vem com isso aqui instalado, tá? Se você pegou um switch meio velho que ele não tem web console, você precisa colocar ele, normalmente você vai ter que chamar o parceiro da Cisco que você adquiriu esse equipamento, porque você precisa de um Cisco iOS.tar, que nele já vem compactado o iOS e o Web Console, tá? Não é uma coisa muito simples de fazer, mas se você for lá no nosso blog, a gente explica como é que faz isso, tá? Uma outra opção para switch é o Cisco Network Assistant, o CNA. Cara, isso aqui é fantástico. Eu vou mostrar daqui a pouco aqui, você vai ver que é muito legal, tá? O CNA. Você consegue configurar praticamente todos os switches aí que a gente tem de linha de acesso e até um pouco de distribuição, tá? Esses 3560, 3850, todos esses caras aí dá para configurar com CNA, ok? Cisco Configuration Professional. Esse cara aqui, ó, ele tem uma versão para computador, que é esse cara, o Cisco Configuration Professional, e o CP Express, que é o Cisco Configuration Professional Express, tá? Que é uma versão que você instala no próprio router. Então o CCP e o CCP Express já são coisas para roteadores. O CCP ele foi até a versão 2.8 e morreu, tá? Esse cara para computador morreu. Hoje em dia ele só tem o CP Express versão 3.3. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, tá? Pode ser que a Cisco mude e volte a fazer alguma coisa aí para computador de novo. Esse softwarezinho deixa você configurar coisa pra caramba, tá? Dá para fazer bastante coisa gráfica, principalmente com esse para computador. Esse que instala direto no roteador, ele é mais limitadinho. Aí, para equipamento bem antigo, tá? Linha, tudo isso aqui, esses dois caras para roteador aqui, a gente já está falando aí da linha ISR, né? ISR geração 1, geração 2 e assim vai. O SDM, ele é o Security Device Manager, ele é o precursor do CCP, do CCP Express, para uma linha bem antiga, tá? Ele faz VPN, faz um monte de coisa legal em relação à segurança, faz firewall, um monte de coisa bacana, mas para a linha pré-ISR, tá? Quer dizer o quê? Aquelas linhas 2600, os computadores 1700, né, 1751, 2621XM, essas linhas mais antigas, tá? Então, se você tiver um equipamento desse no teu laboratório, você pode configurar usando o SDM, lá, lógico, né? Que eu estou falando em laboratório, porque se você tiver isso na tua empresa, cara, dá uma olhadinha se você não precisa trocar, tá? Porque linha pré-ISR já é bem antiga e já está bem ultrapassada. Aí você tem, então veja só, esses dois primeiros são para switch, esses três caras aqui são para roteadores, esses dois para roteadores mais novos, e esse aqui para tranqueirada, para velharia, tá? Para os vovozinhos. E aí você tem para voz, por exemplo, aqui ó, também, o CME GUI, tá? O Cisco CME é o Call Manager Express, tem um CU na frente aqui, que não é palavrão, tá? É o Cisco Unified Communications Manager Express, ok? Então aqui, ó, o Cisco Unified CME GUI, ele é um softwarezinho que você instala dentro do roteador, tá? Dentro do roteador, para você poder alterar, criar telefone, tirar telefone no CME. Quando você faz isso, dentro do roteador, tá? Isso aqui não é para aquele Call Manager, né? Para o Cisco Unified Manager mesmo,
Communications Manager, né? Não é para o Call Manager, isso aqui é para o roteador, tá? Quando você usa o Call Manager Express. E mesma coisa tem um para Unity, que é o carinha que faz o correio de voz, tá? Voicemail aqui. Então o Cisco Unity Express GUI também faz a mesma coisa, só que, lógico, né, para o Unity, para a parte de correio de voz. Então o CME são para os telefones e o QE CME GUI é para a parte de voicemail, tá? Então aqui ó, tem a carinha do SDM, esse aqui é a carinha do CCP, esse cara aqui é a carinha do Web Console do switch, veja, ele traz o switchzinho aqui ó, com as portinhas, você pode ver. Isso aqui é a carinha do Unity Express GUI, e isso aqui é do CME GUI. Agora eu vou mostrar para vocês, só que é o seguinte, tá? Tudo isso aqui, ele não funciona por padrão. A gente não está falando de roteador Small Business, tá? Por exemplo, a linha Small Business da Cisco, também alguns têm interface gráficas, aqueles que são gerenciados, né, têm interface gráfica e nem tem CLI, tá? Só que eles já vêm com um IP pré-configurado para você entrar lá e acessar. Esses caras não têm IP pré-configurado, tá? Eu estou falando da linha aqui Enterprise, linha para empresa. Os caras vêm secos, sem IP, sem nada. Então, antes de qualquer coisa, você tem que configurar um IP. Você vai ter que entrar via CLI, cara. Não tem jeito. Por mais que tenha interface gráfica, você vai ter que entrar via CLI. Você tem que configurar IP, ele tem que ter conectividade com o teu computador, tá? Você tem que conseguir fazer ping aqui e tudo mais. E você vai ter que entrar via console, nesse cara, via console, para colocar o IP e garantir os comandos mínimos de acesso a esses softwares, tá? Os comandos mínimos estão aqui, ó, tá? Você tem que ter, primeiro, um usuário e uma senha. Esse usuário tem que ser de privilégio nível 15, tá? Tem que ter o Enable Secret configurado, o host name você tem que trocar, não pode ser o padrão. Aí você tem que configurar um nome de domínio e ativar o SSH, tá? Então esse CryptoKey Generate RSA Módulos 1024 ativa o SSH. Só que para ativar o SSH você tem que ter o nome de domínio, tem que ter o hostname, ok? Aí é interessante ativar o serviço de HTTP, HTTPS e configurar a autenticação como local, beleza? E na line VTY 0 até 4, 0 até 15, seja o padrão que você usar, você vai colocar login local e transporte input telnet SSH, para o cara suportar tanto o telnet quanto o SSH, ok? Tem empresas que têm restrição, né, que eles não deixam você gerenciar o switch, o roteador da Cisco via HTTP, então você vai ter que gerenciar via HTTP seguro, tá? Você pode colocar ainda aqui, ó, ACLs para restringir o acesso e deixar só equipamentos que são realmente de gerenciamento acessar isso aqui. Outra coisa, essa história do usuário e senha local com nível 15, tem empresa que prefere fazer isso aqui via Radius, via Tacax, tá? Quer dizer o quê? Fazer isso aqui com um servidor de autenticação externo. Então, eu estou passando um padrão para você usar em laboratório, tá? Esse padrãozinho que está aqui é um padrão para você usar em laboratório. Se você tiver na tua empresa e quiser usar isso, primeiro, dá uma olhada se a política da empresa deixa, aí você vai ter que fazer uma solicitação no controle de mudança, sei lá o que, seguir todas as normas e padrões que a tua empresa exige, ok? Aí, quando a gente fala dos softwares aqui, ó, eu não sei se eu deixei claro, ó, por exemplo, Switch Web Console, isso aqui está dentro do Switch, tá? Dentro do Switch. Network Assistant, você instala no teu computador. Configuration Professional, você instala no teu computador. Configuration Professional Express você coloca dentro do roteador, não é uma instalação, tá? Você baixa um arquivo, descompacta e joga dentro do computador, do teu roteador. SDM dentro do computador. Aí seu CME GUI dentro do router, Cisco Unity Express GUI dentro do teu roteador que tem uma QE, né? Que tem uma placa dessa daqui. E lógico, né? O seu CME, o Call Manager Express também é dentro de um roteador que suporta voz, né? Não tem sentido um roteador que não suporta voz você querer acessar o CME GUI nele, você nem consegue ativar os recursos de voz, beleza? Eu tenho esses softwares aqui instalados, tá? Para você ver. Então, por exemplo, eu vou começar aqui, ó, com esse cara, ó. Ó, aqui, ó,
o Cisco Configuration Professional Express, tá? Esse cara aqui é o CP Express, é a carinha dele, ó. Eu entro aqui ó, no roteador, eu tô nessa opção chamada Dashboard, ó, consigo ver as informações, minha interface principal, qual é o bandwidth que ele está ocupando, tá? Consigo ver aqui, ó, quanto de CPU ele tá ocupando, quanto de memória flash, quanto de memória RAM, ok? Temperatura, consumo de potência, se a minha fan, o meu ventilador está ligado, se é o clock da a bateria do relógio, se ela está ok ou não está ok, e eu consigo configurar, tá? Por exemplo, eu consigo colocar rota estática nele. Eu consigo colocar rota estática. Eu posso adicionar. Esse cara não tem rota estática, eu poderia adicionar. Configurar interfaces aqui, tá? Eu tenho as interfaces dele, eu consigo configurar a interface. Subir, derrubar a interface, ó. Basic Setting, eu consigo configurar nome, domínio, time zone, DNS, tudo que eu quiser aqui. Ó, DHCP, eu posso colocar DHCP no cara por aqui, tá? Então, ele tem vários recursos aqui, simples, até ACL ele tem também aqui, né? Posso até configurar ACL aqui por ele. Ele tem alguns recursos simples que te ajudam a administrar de uma maneira mais fácil, né? Só que aquilo, dá uma olhada na política da empresa para ver se vai permitir acessar um roteador assim, porque também isso aí tem que estar acessível só por dentro da tua empresa e para IPs que sejam confiáveis, né? Não é qualquer um da rede que vai poder entrar no teu roteador. Esse é o CP que a gente chama Express. E o Cisco Configuration Professional é esse software. Esse cara já foi descontinuado, tá? Hoje em dia só tem o CP Express acima da versão 3.3. Esse cara aqui que eu estou usando é o último que foi lançado, tá? Para equipamentos mais antigos vai funcionar tranquilamente. E ele deixa você fazer um monte de coisa, tá? Configurar aqui, ó. Olha só, Interface, Router, Security e License Management. Se eu tivesse um roteador de voz, ele deixaria também configurar a parte de voz, tá? E ó, aqui, ó, por exemplo, no Security eu consigo fazer VPN, tá? Eu consigo ativar Firewall, NAC, que é o Network Access Control, IPS, tá? Cara, dá para fazer muita coisa nesse cidadão, ó. Na parte de router, ele também deixa eu configurar o que eu quiser. Olha quanta coisa que tem aqui para configurar, tá? Monitoração. Tem gente que fala, ah, cara, pô, eu queria ver como é que está a utilização de largura de banda online, né? Quanto é que de banda o cara está utilizando, por exemplo? Eu venho aqui em Interface Status, seleciono uma interface, dou um Monitor Interface, Show Table, aqui embaixo tem a tabelinha de ocupação, tá? E ele está mostrando uma amostragem a cada 10 segundos, eu posso mudar para 10 minutos, 60 minutos e assim vai, ok? Mas aqui eu consigo ver a ocupação da largura de banda do meu roteador tranquilamente aqui com essa opção, tá? E tem muito mais opções aqui que você pode utilizar no Cisco Configuration Professional. Eu não vou mostrar o SDM porque eu não estou com nenhum roteador velho ligado aqui, tá? Então eu não liguei o SDM. Vou falar bem a verdade, o SDM é chato de fazer funcionar, porque ele é o CCP para equipamento antigo, ele é velho, ele não funciona com qualquer versão de Java, só funciona no Windows XP, é uma tranqueira, tá? Não é uma coisa muito legal de se trabalhar. Outra opção, por exemplo, que a gente tem agora, eu vou mostrar ainda uma coisa que tem a ver com o roteador, tá? Que tem a ver com o roteador, é o Cisco Unified Communications Manager Express GUI, que é o CME GUI, tá? Então eu posso configurar aqui um monte de coisa, ó, extensions, phones, system parameters, voicemail, administration e lá vai pedrada, tá? Então, por exemplo, posso configurar aqui meus telefones IP, ó. Eu fiz um laboratório aqui, ó, com alguns telefones IPs aqui, com recepção, Alexei Tavares, não sei o que. Eu fiz aqui com o nome da gente aqui, né? Eu posso adicionar, deletar, resetar, tá? Eu tenho aqui as minhas extensões, os meus números de telefones que eu criei. Então, eu consigo mexer nos parâmetros de sistema aqui também, tá? Por exemplo, aqui esse cara tem Hunt Group. Se eu precisar configurar Hunt Group, eu configuro, ó, tem até um Hunt Group configurado. Você consegue fazer tudo graficamente, tá? Consegue fazer tudo graficamente. Para switch, o que eu mais gosto é esse aqui, ó, é o Cisco Network Assistant.
tanto o CCP para computador, quanto o Express, quanto o CNA, você consegue fazer download da Cisco, tá? Se você entrar no nosso site, lá na opção Biblioteca, tem Cisco Links, e a gente tem lá os links de graça para você baixar, tá? Você consegue clicar lá, você consegue, mesmo que você não seja nosso assinante, você consegue criar um usuário gratuitamente e acessar esses links lá dentro do nosso painel, tá? É só ir lá em site.dltech.com.br, fazer teu cadastro e aí procurar Biblioteca, Cisco, lá vai ter 3 opções, clica na opção Link, que você vai ver o link para o CCP, CNA, para o Cisco Configuration Professional, Cisco Network Assistant e também para o SDM, né, o Cisco Security Device Manager. Ó, esse cara aqui, ó, ele é bem poderosinho, tá? Por exemplo, aqui, eu posso dar um configure, ó, ele tem Smart Ports, Port Security, QoS, Switching, Routing, Device Properties. Cara, tem um monte de coisa. Por exemplo, esses Smart Ports aqui, ó. Se você é um cara que não sabe configurar porta de switch Cisco na munheca, né? E precisa configurar, esse Smart Ports ele é uma coisa bem legal. Ele deixa você configurar uma porta, aqui, ó, tá? Ele deixa você configurar uma porta como vários tipos padrões aí da Cisco, tá? Como vários tipos padrões da Cisco. Por exemplo, esse cara aqui. Não, vamos pegar aqui o Device Setup, não, Port. Você tem aqui a porta. Como é que eu faço para configurar isso aqui? Ah, tá aqui, ó, Modify, pronto. Você viu o que eu fiz aqui, né? Eu cliquei na porta, vim aqui embaixo, dei um Modify, e aí ele tem aqui, ó, Known, tá? Aí eu posso colocar, tá configurado aqui, ó, um desktop puro, IP phone mais desktop, é uma porta de switch, é uma porta de roteador, é uma porta de access point, é nada, tá? Então, com isso aqui, ele já vai colocar para você um padrão de segurança mais QoS de acordo com aquilo que você tem. Eu não vou fazer isso porque eu configuro as portas dos meus switches na munheca, tá? Eu não configuro usando Smart Port, eu configuro usando algumas configurações que eu mesmo, um script que eu desenvolvi de acordo com, lógico, né? Com recomendações da Cisco aí e tudo mais. Mas se você não é um cara que tem esse tipo de script e você precisa configurar a suíte da Cisco, cara, você vai lá, clica na portinha, dá um Modify, eu vou ligar um computador, Puft, desktop, tá? Aí ele fala aqui, ó, qual é o teu Access VLAN? VLAN 1, minha VLAN de acesso, por exemplo, tá? Ou então você vem aqui, dá um Modify, vamos supor que eu tenho um telefone IP. Aí ele te fala qual é a tua VLAN de dados, Access VLAN e VLAN de voz, por exemplo, a VLAN 10, tá? Eu colocaria isso aqui. Você já configurou automaticamente a tua porta para colocar um telefone IP com QoS e tudo e mais um computador, tá? Então o bacana é isso do Smart Ports, ok? E veja, tem um monte de coisa aqui, ó, né? Security, eu posso configurar Port Security, tem o Wizard, né? Para configurar na munheca. Existe a opção de monitoração, eu posso monitorar portas, aqui ó, tem Link Graphs aqui, ó, por exemplo. Vamos supor, eu pego esse switch aqui, ó, esse switch DLTech Hack 1. Esse é um switch meu mesmo, do Hack, tá? Eu pego aqui a porta dele, que é um trunk, essa portinha aqui, ó, e dou um OK. Eu consigo ver com isso aqui, em tempo real, qual é a largura de banda que a minha porta está utilizando. Olha, começou a mostrar para mim. Ele mostrou em barra, tá? Eu posso mostrar em linha, por exemplo. Ele vai mostrar em linha aqui, ó, qual a largura de banda que esse cara está utilizando, tá? Isso é só uma das aplicações, né? Só uma das aplicações. Ó, aqui está o front panel, né? Eu consigo ver o front panel de cada dispositivo. Ó. As portas que estão marcadas em verdinhas é que estão ligadas, em amarelinha deve estar com algum probleminha, tá? Então você consegue ver um monte de coisa. Tem opção aqui de monitoração, troubleshoot, manutenção e o Cisco Advisor aí junto, ok? E por último, né, esse cara aqui é bem poderoso, então ele gerencia vários switches, ele descobre automaticamente via SNMP, via ping e tal, você vai colocar a faixa de IP que você quer que ele descubra e ele vai fazer uma varredura na tua rede, tá? E tem um outro que não é tão automático assim, que é o que eu falei, né, que é o Web Console, isso está dentro do switch, eu instalei nesse cara aqui, um 92.168.1.200, tá? O usuário DLTech, a senha? DLTech, né? Aí ele vai abrir para a gente aqui, ó, o Cisco
3560 Series Express Setup, tá? Vou mostrar para a gente uma telinha web. Isso aqui está dentro do switch, tá? Isso aqui está dentro do switch. Então, olha, tem o IP, quem é o gateway. Ele traz umas informações que você pode colocar aqui e tem Advanced Settings para mim, tá? Eu posso habilitar um monte de coisa aqui se eu quiser. Espero que você tenha gostado da aula, né? Que tenha mostrado aí mais uma opção de gerenciamento, se você tem equipamento Cisco na tua rede, desses modelos, até mesmo para você estudar, para facilitar o dia a dia, né? Muitos desses recursos, como o Cisco Configuration Professional, você consegue acessar até o GNS3. Você cria um roteador, cria uma nuvem e consegue acessar o GNS3 com eles, ok? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, se vocês gostarem, deem um joinha aí, deem um curtir, compartilhem a nossa publicação. Outra coisa, né? Assinem nosso canal do YouTube, nos sigam nas nossas redes sociais, que a gente vai agradecer muito. Valeu mais uma vez e até um próximo artigo. Tchauzão!